O assunto agora é política e corrupção. 2 executivos da Odebrecht prestaram depoimento ontem ao TSE, no Rio, e falaram de um esquema de Caixa 2 para abastecer a campanha de 2014. O tribunal investiga o abuso de poder econômico na chapa Dilma Temer e um dos executivos falou também de doações a pedido de Aécio Neves. As testemunhas entraram pela garagem e os advogados chegaram em silêncio para os depoimentos realizados a portas fechadas. As instalações do Tribunal Regional Federal no Rio foram cedidas para a audiência do Tribunal Superior Eleitoral. Benedito Barbosa da Silva Júnior e Fernando Reis foram ouvidos como testemunhas no processo que tramita no TSE, a pedido do PSDB, para apurar suposto abuso de poder político e econômico da chapa Dilma Temer na eleição de 2014. O ministro do TSE, Herman Benjamin, conduziu os depoimentos. Os depoimentos de Fernando Reis e de Benedito Barbosa duraram pouco mais de 3 horas. De acordo com advogados, eles confirmaram ao ministro do TSE, Herman Benjamin, informações contidas nos acordos de delação premiada feitos com a Operação Lava Jato. Primeiro falou Benedito Júnior, que era presidente da Odebrecht Infraestrutura e foi preso temporariamente em fevereiro do ano passado na 23ª fase da Operação Lava Jato e depois liberado pela Justiça. Para os investigadores, ele era a pessoa que Marcelo Odebrecht acionava para tratar de compromissos políticos. A Polícia Federal encontrou na casa dele planilhas que mostravam doações feitas pela Odebrecht a mais de 200 políticos de 24 partidos. Benedito Júnior disse que ficou definido em reunião com Marcelo Odebrecht e os executivos da companhia que o grupo ia contribuir com 200 milhões de reais para todas as campanhas em 2014, inclusive a presidencial. Era o valor limite que a Odebrecht tinha para dar em contribuições. Dos 200 milhões, segundo Benedito, 120 milhões de reais foram por dentro, em doações oficiais, 40 milhões via a cervejaria Itaipava, o que eles chamam de doação por terceiros, e 40 milhões foram por fora. Benedito disse que não sabe quanto foi para a campanha presidencial e que não tinha todo o controle para quem foi destinado o dinheiro, mas que os 200 milhões de reais foram efetivamente pagos. Benedito Júnior disse também que o então candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, pediu doações em 2014 e que a Odebrecht pagou 9 milhões de reais por meio de Caixa 2. 6 milhões de reais foram para apoiar 3 candidatos: Antônio Anastasia, que disputou o Senado pelo PSDB, Pimenta da Veiga, candidato tucano ao governo de Minas Gerais, e Dimas Fabiano Toledo, então candidato do PP à Câmara dos Deputados. Benedito Júnior disse também que outros 3 milhões de reais foram pagos a Paulo Vasconcelos, o marqueteiro da campanha de Aécio. Em nota, o PSDB informou que o senador Aécio Neves solicitou como dirigente partidário apoio para inúmeros candidatos de Minas e do Brasil a diversos empresários, sempre de acordo com a lei. A nota diz também que o empresário Marcelo Odebrecht, que dirigia a empresa, declarou em depoimento ao TSE que todas as doações feitas à campanha presidencial do senador Aécio Neves em 2014 foram oficiais. O TSE também ouviu Fernando Reis, alvo de mandado de condução coercitiva na 26ª fase da Lava Jato em março do ano passado. Ele era presidente da Odebrecht Ambiental. Segundo a Polícia Federal, foi citado em troca de mensagens sobre a entrega de valores em espécie. Os advogados de Dilma e Temer alegaram sigilo do processo para não revelar detalhes dos depoimentos e negaram irregularidades na arrecadação da campanha eleitoral. Não houve nenhuma propina na campanha de Dilma e Temer e principalmente vinda da Odebrecht. Tudo aquilo que vier trazido ao processo e for falso e errado, nós vamos apontar. Infelizmente o que a gente pode dizer, mas o conteúdo do que disseram aqui, como do conteúdo da delação, ainda é sigiloso. Então até que isso seja revelado, infelizmente a gente não tem como contribuir mais.
No depoimento de quarta-feira, Marcelo Odebrecht disse que Aécio Neves pediu 15 milhões de reais para a campanha de 2014 e que sugeriu que o dinheiro fosse entregue a aliados. Marcelo não esclareceu se seria doação oficial ou Caixa 2 e disse que não sabe se o pagamento foi feito. O PSDB afirmou que Marcelo Odebrecht foi explícito ao afirmar que toda doação para a campanha de Aécio foi feita de forma oficial. A Odebrecht não informou se Fernando Reis e Benedito Júnior ainda são funcionários. Declarou que está em curso o processo de desligamento de colaboradores e definição das novas funções daqueles que permanecem. A assessoria de Anastasia afirmou que ele nunca tratou com qualquer pessoa ou empresa sobre assunto ilícito. O advogado de Pimenta da Veiga não comentou. A defesa de Dimas disse que ele jamais esteve na Odebrecht e não conhece nenhum funcionário da empresa. Nós não conseguimos contato com o marqueteiro Paulo Vasconcelos e também não conseguimos falar com a cervejaria Itaipava para comentar a suposta doação.